homem. Começou o arraial de ofertas do Popular Supermercado. Arraste o pé e venha correndo para este show de preços baixos. As ofertas que deixarão seu São João ainda mais gostoso, você encontra aqui. E você pode pagar suas compras em até 2 vezes em todos os cartões. Anarriê! São João de verdade só no Popular Supermercado. Rua Barão do Rio Branco, 123, Centro, Garanhuns. Atenção! A Barra Nova Atacadão informa que nos dias 18, 19 e 20 de junho, sexta, sábado e domingo, estará fechado para balanço, retornando a funcionar normalmente no dia 21, às 7 horas da manhã. A direção agradece a compreensão de todos. Maranhão FM. Quem entende de estilo próprio conhece a Coach, porque a Coach é mais que uma marca, é um conceito de moda. E a ótima notícia é que em breve vai ter Coach em Garanhuns também, porque Garanhuns e a Coach combinam em tudo. Aguarde nossa loja na Rua Dom José, no centro da nossa cidade. Tudo o que você precisa para ficar linda, a Coach tem. Siga nosso Instagram, Coach Garanhuns Oficial, e confira as badaladas novidades da nossa loja exclusiva. Coach, mais que uma marca, um conceito de moda. Curta sua festa junina com saúde e sem aglomeração. Na rede de farmácias Deon, você encontra as melhores ofertas para cuidar da saúde e da beleza, com descontos especiais, as compras à vista e o melhor atendimento da cidade. Pule a fogueira da caristia e reforce a sua imunidade com alimentação saudável e nossos suplementos vitamínicos. Preço baixo, saúde e festa junina sem sair de casa. Rede de farmácias Deon, o caminho da saúde. Estes são os ganhadores do Mandacaru da Sorte que ganharam R$500 no Giro da Sorte desse último domingo. Carlos Roberto de Andrade de Buíque, Pernambuco. Bartolomeu Rodrigues Lins de Ibimirim, Pernambuco. Maria José da Silva Bezerra de Arco Verde. Gilma Alves de Souza de Ibimirim, Pernambuco. José Wilker Mendes de Arco Verde. Josefa Brasiliano da Silva de Sertânia, Pernambuco. Cícero Flor de Barros de Águas Belas, Pernambuco. Maria Ireci da Silva de Pesqueira, Pernambuco. Manuel Amaro da Silva de Poção, Pernambuco. E Cícera Lima da Silva de Buíque, Pernambuco. Continue comprando o seu Mandacaru da Sorte. Boa sorte! Mandacaru da Sorte, Mandacaru da Sorte, liga o rádio, tenha pra você vai ver. Doutor Adérito Aquino, gastrohepatologia e endoscopia digestiva, realizando endoscopia digestiva alta e colonoscopia diagnóstica e terapêutica, realizando consultas das doenças do esôfago, do estômago, pâncreas, intestino e fígado, especializado pelo Hospital Oswaldo Cruz, Instituto do Fígado e Transplante de Pernambuco. Consultas no Clesan, telefone 3762-495. Exames no Hospital Perpétuo Socorro, 3762-2002. Felicidade é ter saúde, ter conforto e tranquilidade, ser bem recebido e bem atendido, se sente bem à vontade. Sua saúde pra gente é o que importa. Saúde levada a sério em Garanhuns. Hospital Perpétuo Socorro. Garanta a segurança de sua empresa, família e patrimônio. A escolta tem profissionais capacitados e equipamentos de última geração. Sistema de visualização de internet, alarmes para residências e estabelecimentos comerciais, cercas elétricas, vendas e locação de equipamentos. O maior número de clientes satisfeitos. Escolta Segurança Eletrônica, Rua Doutor Tomé Cavalcante, número 8, bairro Boa Vista. Fones 87-30-25-0048 ou 99642-5599 ou ainda 99643-7894. CYD 102,3 MHz Maranhão FM Garanhuns, Pernambuco, a rádio que todo mundo ouve. Quarto Poder. Está no ar. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito Felipe Barros e Lucas Cavalcante.
Poder. Matheus Fernandes. Isso aí, meus amigos. 12h05 na 102,3 FM, na Rádio Marano, a rádio todo mundo ouve. A partir de agora, o Quarto Poder. Esse programa de política, economia e comportamento. E ele, comigo de segunda a sexta, na bancada, Lucas Cavalcante. Boa tarde ao ouvinte da Rádio Marano. Boa tarde, meu amigo Matheus Fernandes. Cumprimentar também nosso querido amigo Arnaldo, que está nas operações aqui, fazendo o Quarto Poder acontecer. Lembrando, pessoal, que o Quarto Poder e a Marano são multiplataforma, tá? Então a gente tá lá no aplicativo da Rádio Marano, no YouTube, Deezer, Spotify e em todas as redes sociais, né? No Instagram, Facebook. O Matheus fez questão de nos colocar em várias redes sociais, inclusive algumas que eu nem sei, mano. Com certeza, tem muitas. Para facilitar a vida de todos, é simples, tá? É só a gente fazer o seguinte: a gente vai lá no Instagram do Quarto Poder, do QP Quarto Poder. Você vai lá, vai ter um linkzinho na bio, ali embaixo. Simples. Estamos no aplicativo também, tá? Da Rádio Marano. Lá é show de bola, com imagem, com imagens. As pessoas já estão vendo nosso convidado, mas eu ainda vou anunciar ele só no próximo bloco. Hoje um convidado muito especial, que defende uma das bandeiras, que é bandeira também aqui do Quarto Poder. Posso adiantar o tema, né, Lucas? Claro. Trata da educação. Nós tratamos muito desse tema aqui do Quarto Poder, que é uma das bandeiras da sociedade, né? O Quarto Poder atende a voz da sociedade. Mas isso e muito mais que trataremos depois dos intervalos. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Em Lagoa do Ouro, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em um novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos e investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12h08, meus amigos. Estamos de volta no Quarto Poder. Ainda estamos já apurando, tá? A notícia que está percorrendo as mídias sociais. Enfim, ainda precisamos verificar a veracidade do possível falecimento de um prefeito aqui da região. Até o final do programa nós voltamos com mais informações. Seria o senhor Radelmo Duarte, né? Que assim, já está sendo noticiado. Acho que todo mundo já deve estar vendo aí pelas redes sociais. É claro que a gente fica aguardando a apuração para ter de fato a velocidade do fato. Agora já está sendo noticiado por vários blogs aqui da região. Estou acompanhando aqui, por exemplo, o blog do Marcelo Jorge acabou de noticiar, dentre outros aqui da região que estão noticiando. O GN, né, que é o Guarani de Notícias, também já está movimentando nesse sentido. Mas daqui a pouco a gente confirma, tá? Exato. Tudo com muito cuidado, né? Com o detalhe para saber de fato o que aconteceu. As primeiras notícias que chegam para nós é o falecimento do atual prefeito de Lajedo, que já foi prefeito de oportunidades, Radelmo Duarte. Ele era um senhor de uma certa idade, mas não apresentava, ao meu ver, problemas tão profundos de saúde, mas o que dizem é que foi um infarto, né? Ainda precisa ser apurada a notícia, não está confirmado para nós, então eu vou entrar em contato, tá? Com a Secretaria do Governo, Cíntia, ou com a própria filha do atual prefeito, Socorro, e vamos confirmar de fato o que aconteceu. Mas por hora, hoje, nós temos uma entrevista muito bacana, tá? Nessa quarta-feira, dia 16 de junho, ele que é meu reitor, eu também curso letras lá na Federal Rural, mas já moro próximo ali, eu e o Lucas,
convivemos o ambiente da Rural há bastante tempo, e a gente viu, né, a evolução da Faculdade Rural de Pernambuco. Inclusive, muitas vezes aqui foi tema de debate, de conversas com o nosso colunista, o ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, dentre outros que têm por interesse a educação. Mas hoje temos o privilégio e a honra de uma entrevista muito bacana com Iron Mello. A partir de agora, a entrevista. Quarto Poder Entrevista. A partir de agora, a entrevista dessa semana. Muito boa tarde, reitor. É um prazer falar com o senhor. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Matheus. Felipe está aí também na retaguarda. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marana do Quarto Poder. Estamos aqui hoje para conversar com vocês, falarmos um pouco da nossa universidade. É uma honra receber o senhor aqui, Dr. Iron, que é o primeiro reitor da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Ele é de zootecnia e ele é doutor em zootecnia, tá? Um abraço aqui para a turma das agrárias, pessoal de zootecnia, do agro, da Medvet, enfim, de todos os cursos que compõem a Universidade Federal do Agreste Pernambucano, né? Agora o FAPE, ainda estou me acostumando, pois adentrei ainda era Universidade Federal Rural de Pernambuco, mas a gente fica muito feliz de estar recebendo o senhor aqui e para bater esse papo, né? Saber quais foram como foram os primeiros projetos da sua reitoria já anteriormente, como surgiu a ideia da faculdade para o Agreste, enfim. Queria que o senhor falasse um pouco de si, um pouco da sua formação, e acredito que é conhecido de todos aqui da nossa região, né? Mas para relembrar o pessoal, e também um pouco da Federal, do início da Federal, inclusive da sua primeira reitoria. Acredito que o senhor já era responsável dentro da Federal Rural e agora como FAPE. Muito bem. Matheus, eu sou zootecnista, formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é a nossa mantenedora até hoje, ela é a nossa tutora. Foi quem trouxe a Federal para Garanhuns. Então, eu sou mestre e doutor também na área de zootecnia, sou daqui da cidade de São Bento do Una, do Agreste, de Pernambuco, então bem próximos a Garanhuns. E a nossa universidade, ela nasceu num projeto de expansão do ensino superior no Brasil. Então, 2005, no dia 5 de setembro de 2005, foi realizada a primeira aula da antiga UAG, Unidade Acadêmica de Garanhuns, que nós somos a primogênita do Brasil, como diz a professora Juliane Barros. Nós somos a primeira expansão desse imenso Brasil e que hoje nós contamos com mais de 200, 250 expansões em todo o Brasil. Então, no dia 5 de setembro, o presidente da época, ele nos disse que aquilo era apenas um embrião para o Agreste, para a cidade de Garanhuns, para todo o Agreste, para o estado de Pernambuco. E na realidade foi, né? A partir daquele momento, dia 5 de setembro de 2005, nós começamos a construir um projeto de emancipação, de criação de uma universidade para o Agreste de Pernambuco. E aí passaram os anos, nós agregamos novos cursos, entre eles o curso que você faz conosco, o curso de letras, que veio no Reúne 2, e vários outros cursos, e hoje nós contamos com 7 cursos de graduações, 5 cursos de pós-graduações, e os diversos demais ações que nós vemos determinando na região. E aí o projeto em andamento, só que veio o ministro Mendonça Filho, 2017, 2018, e nos propôs, porque nós não tínhamos ainda pedido a independência e a criação da universidade aqui para o Agreste. E nós dizemos que estávamos construindo o projeto. E aí fizemos um plebiscito dentro da unidade acadêmica, realizamos um plebiscito para saber se queríamos ou não sermos independentes, sermos uma universidade. E aí aconteceu, né? Esse plebiscito foi favorável, o sim foi unânime praticamente, foi bastante expressiva a porcentagem do sim, e aí começamos a construir um projeto. À época eu era o diretor-geral e acadêmico da unidade acadêmica, e construímos uma comissão geral e 7 subcomissões, como fossem as pró-reitorias. E aí construímos um projeto democraticamente entre toda a sociedade da antiga UAG. Enviamos esse projeto para o Conselho Superior na UFRPE e daí aprovado foi para o MEC e foi aprovado a nossa Universidade Federal do Agreste Pernambuco no dia 11 de abril de 2018. E nesse período nós ficamos ainda funcionando como unidade acadêmica porque teria que ser indicado o primeiro reitor. E esse primeiro reitor era pro-tempore indicado pelo Ministério da Educação. Isso só veio acontecer em dezembro de 2019, e foi quando nós fomos empossados
como primeiro reitor da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, e a partir daí começamos o nosso trabalho. Entendi. Eu queria fazer uma pergunta já, assim, eu sempre pergunto a quem está nessa área da educação, essa questão da pandemia, né? Porque a gente sabe que teve um período de adaptação aí, porque boa parte dos cursos, eles têm uma grade fixa no sentido de que as aulas são presenciais. E aí eu queria saber um pouquinho como é que foi essa transição. O senhor deve ter pego um pouco aí, mais ou menos, essa questão do período não pandêmico para a atual pandemia, onde as aulas foram simplesmente teve puxada de retomada, né? A gente teve que encerrar as aulas, e aí você tem uma transição e um processo de requalificação para que os professores comecem a utilizar as ferramentas mais tecnológicas, a exemplo do Meet, que a gente está utilizando agora para fazer essa entrevista. Eu queria saber do senhor como é que foi essa transição do período onde você estava tudo regular para um período de pandemia, né, onde você não tem as aulas presenciais. Pois é, Lucas. O nosso impacto foi bem maior do que as outras instituições, as outras universidades. Se nós começamos a Universidade Federal do Agreste em dezembro, no dia 12 de dezembro fui empossado, então, no segundo semestre de dezembro, nós começamos a funcionar como universidade, aprendendo como seria essa transição entre campus e universidade. Em dezembro, janeiro, fevereiro e março. No dia 15 de março, nós fizemos uma reunião do consórcio Pernambuco Universitas, que Pedro Falcão citou na sua entrevista, nesse programa de vocês, o nosso reitor Pedro da UPE. No dia 15 de março, nós tomamos uma decisão que nós íamos paralisar as atividades presenciais de todas as universidades e institutos do estado de Pernambuco, devido à pandemia que naquele momento estava começando. E a única certeza que nós tínhamos naquele momento era que o afastamento social iria nos ajudar a resolver o problema. Então, veja, 3 meses depois da criação da universidade, nós passamos a trabalhar totalmente remoto. Todas as ações administrativas, as nossas ações dentro da universidade passaram a ser remotas. Imagine os cursos, os diversos cursos que nós oferecemos de graduação e pós-graduação, aprender naquele momento, na marra, na força de como fazer essa transição do presencial para o remoto. Então foram 2 choques muito grandes. Primeiro, começando na universidade, segundo, do ensino presencial para o ensino remoto. Levamos um tempo para entender, todo mundo, o Brasil inteiro levou um tempo, passamos um bom tempo sem oferecermos o ensino remoto, ficamos parados em todas as universidades do Brasil, mas aí veio uma grande discussão daqueles que tinham mais experiência, daquela universidade que tenha curso já de ensino à distância, EAD, e começamos um grande trabalho. E aí vieram novas ferramentas, e para a universidade veio a possibilidade de fazermos um convênio com a Google, né, que é o G Suite, que oferece uma série de ferramentas que nós podemos usar para fazermos essas nossas reuniões que estamos fazendo aqui agora, essa entrevista, para aula, para vários formatos. Então, assinamos um convênio com a Google. Dentro desse convênio, nós temos o Drive, que é uma porta de armazenamento. Nós temos o Meet, nós temos o Classroom, nós temos o YouTube Play. Então, uma série de ferramentas, além dos e-mails nossos, que passaram a ser feita a gestão junto com o G Suite. Então, para a gente foi espetacular. E aí vieram as capacitações, né, de professores e de discentes, porque os discentes teriam que aprender como deter o conhecimento através das redes, através dessas ferramentas. Vieram capacitações, professores, técnicos, discentes, e aí usamos também o Moodle, que é o AVA nosso, que é da RNP, Rede Nacional de Pesquisa, que está à disposição também da universidade. Então, juntamos várias ferramentas e começamos um trabalho. O primeiro período foi terrível, foi de aprendizagem. O segundo período, o período letivo excepcional, já foi um pouco mais tranquilo, e hoje nós voltamos para o período normal 2020.1, totalmente remoto ainda. Tínhamos um planejamento de voltarmos gradativo em março desse ano, porém, com a segunda onda, com o agravamento da pandemia no Agreste de Pernambuco, não tivemos como voltar. Temos um projeto, temos uma resolução aprovada entre as Universidades Federal Rural e a UFAP de voltarmos gradativo e termos o início das nossas aulas presenciais em janeiro. Isso que foi aprovado antes de março, antes da segunda pandemia. Estamos novamente com os grupos, os comitês de convivência com a Covid, de combate à Covid, as comissões de biossegurança, estudando novamente como será esse retorno para as nossas aulas presenciais e como será essa nossa volta.
Antes de chamar o Felipe, que já está conosco agora, eu só queria fazer um agradecimento aqui e parabenizar todos os professores que estiveram envolvidos nessa mudança, né, como o Lucas colocou aqui, os professores da Federal, inclusive, da onde faço parte. Eu não vou citar nominalmente, senão vou acabar sendo falho. Eu conheço muitos, além do meu curso, eu sou uma pessoa muito ativa na faculdade, sempre participo das atividades sempre que posso. Então eu não vou citar nominalmente, mas sintam-se abraçados todos. E uma pessoa que fez, entre aspas, essa ponte, que me passou o seu contato, Heitor, foi a filha da professora Márcia, que também faz letras comigo, a Aimee Meca, ela que fez essa ponte, quero agradecer ela também. Felipe, você que está conosco, se não me engano, você estava, quando eu liguei com você hoje de manhã, você estava na terra do reitor, né? Lá em São Bento, São Bento do Una, e agora já está em Belo Jardim, não é isso, Felipe? Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde professor Airon, boa tarde Matheus, boa tarde Lucas. Exatamente, tive que passar em São Bento para resolver uma questão, estava lá, não sabia que era sua terra, mas é uma terra que produz muito, inclusive, né? Deve usar muito aí os alunos egressos da UFPE, né? De agronomia, de veterinária e etc. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito do futuro. Eu fiz a mesma questão aqui ao professor Pedro, né? Porque depois dessa pandemia eu acredito que as coisas em relação à educação vão mudar um pouco, né? As ferramentas que a gente utilizava antes, acho que a gente não vai usar mais, e a gente aprendeu a usar novas ferramentas. E a minha pergunta é nesse sentido: essa perspectiva de futuro, passada a pandemia, o senhor acredita que a gente vai voltar à normalidade como era antes, ou a gente vai adaptar essas novas ferramentas para a educação de uma forma geral? Veja, eu vi a sua pergunta que você fez a Pedro, eu vi também, escutei a resposta de Pedro, e veja, hoje acho que é unânime, o mundo inteiro vai haver uma grande transformação no pós-pandemia, porque o mundo inteiro vinha se preparando para essa mudança do presencial para o remoto, do presencial para o virtual, porém ninguém tinha tido essa coragem de iniciar, talvez. Mas, na educação, eu acredito que nós vamos usar bastante as novas ferramentas. E um dos pontos fundamentais que eu me baseio é questão de horário. No Brasil, vocês sabem que nós temos o mau hábito de não cumprirmos horários. E depois da pandemia, o que eu tenho visto é que nós marcamos uma entrevista, marcamos uma aula, marcamos uma reunião, 10 horas. 10 horas e 2 minutos, geralmente já está todos presentes. Então, isso é uma das grandes vantagens que eu estou vendo no uso dessas ferramentas. Por quê? Você esperar presencialmente, você está convivendo com as pessoas, está discutindo. Mas você esperar num outro lado, de à frente de um computador, de um telefone, é muito difícil. Porém, eu acho que a educação, dificilmente, ela vai sair do seu formato presencial, a não ser aqueles cursos que nós já temos hoje preparados para isso, para serem à distância. Alguns defendem as disciplinas teóricas todas no remoto. Veja, isso pode ser um grande ganho para a universidade, mas pode ser uma grande perca, porque a teoria é que faz a prática. E a teoria, sem a prática, sem a grande discussão, muitas vezes ela não é fixada, ela não é desenvolvida. Agora, o que eu tenho apostado bastante no pós-pandemia é o que tem acontecido em alguns países subdesenvolvidos do mundo. Por exemplo, eu tenho alguns alunos nossos, Lucas sabe disso, vocês sabem disso, alguns alunos nossos fizeram intercâmbio na época que existia o programa de intercâmbio. E eles trouxeram grandes conhecimentos para a nossa universidade. E um desses conhecimentos que eu fiquei encantado foi na Austrália, por exemplo, o aluno assiste a aula presencial se ele quiser. Se ele não quiser, ele tem tanto tempo para assistir aquela aula remotamente, porque o professor dá aula presencial, discute com todas dentro da sala de aula, só que essa aula está sendo gravada. E é disponibilizada para o aluno 10 minutos, 20 minutos depois. E aí há uma grande discussão fora de sala de aula. Mas a presença do professor, para mim, é primordial e essencial para que possamos construir o conhecimento. Agora, o uso de ferramentas, eu não tenho a menor dúvida. Nós vamos usar, e vamos usar com bastante força no pós-pandemia. De fato, aí só fazendo um adendo, eu acredito muito nessa questão de que as ferramentas digitais, a partir de agora, vão ser uma espécie de um novo normal, né? A gente vai ter que se adaptar nesse sentido. Essa ideia da Austrália que ele citou aí faz sentido porque a gente sabe, eu me formei há pouco menos de 6 meses, e a gente sabe que a vida acadêmica é bem corrida, né? Às vezes você tem que
fazer uma escolha de ficar em casa estudando e não poder assistir a aula, se deslocar, porque você perderia tempo e tem que ficar estudando para aquela outra matéria, acaba tendo a falta na aula, e esse tipo de ferramenta poderia facilitar, né, para a gente se adaptar em questão de horário, enfim, talvez seja aí uma das coisas boas que a pandemia tenha trazido. E, assim, só complementando um pouquinho antes da gente ir para o intervalo e voltamos também com essa conversa que está muito bacana, a gente já tinha lá, né, professor Aaron, o AVA, né, que a gente já utilizava ele meio que de uma forma interna lá, não era muito utilizado por todos, mas uma grande parte dos professores se utilizavam desta ferramenta, que ele é como se fosse um fórum também adaptativo para várias informações, do qual você pode utilizar outros meios de comunicação pelo AVA. E, por exemplo, muitas coisas, eu me lembro de uma professora minha que tratava de tecnologia na educação, mais ou menos nesse sentido, que era a professora Morgana, e ela, anteriormente à aula dela, ela deixava um material disponível para que a gente utilizasse lá, e posteriormente, quando a gente vinha para a sala de aula, a gente vinha mais para o debate, para confirmar aquela ideia e compartilhar o entendimento daquilo que a gente tinha tratado. Mas os outros desafios, eu vou para o intervalo e voltamos em instantes para saber. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Essa é a Malandro, que rádio legal. Todo mundo ouve e levanta o astral. Tem pop, tem pagode e tem forró. O download semanal com todas as novidades de cinema, games e tecnologia você encontra no Fica a dica. O locutor mais nerd do rádio está conectado em todas as informações para compartilhar com você. Olá, gamer! Aqui é Diego Baroni com um grande lançamento. Os filmes que todo mundo quer ver. Os jogos mais desejados e as inovações tecnológicas. Fica a dica. A qualquer momento na nossa programação. Marano FM. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. É isso aí, meus amigos. Rapidinho, 12h28. Reitor, eu gostaria de saber, a gente falando um pouco sobre os desafios da mudança, muito do presente e falamos um pouco do início, de como se deu enfim, a independência da faculdade e como chegou também a interiorização da formação do capital humano, as faculdades no interior, como é o caso de Garanhuns, enfim, Belo Jardim, dentre outras. Mas eu gostaria de saber, à frente do seu período como responsável pela Universidade, tanto Federal Rural Pernambuco e agora, quais foram os maiores desafios que o senhor encontrou na administração? Que a gente sabe que uma das coisas mais complicadas que tem de se exercer é a gestão pública, principalmente em qualquer esfera, difícil. Mas principalmente no setor de educação, né, que às vezes tem um orçamento meio limitado, às vezes o contingenciamento dos governos, de vários governos, geralmente o primeiro corte é na educação, a retração do gasto mesmo, corrente ali do dia a dia, às vezes fica muito limitado e a gente acaba tendo que selecionar melhor os planos para que caiba no orçamento. Como é que o senhor viu, quais foram os maiores desafios, além do orçamento, tanto na época Federal Rural e agora na UFAPE? Bom, Matheus, nós tínhamos feito um planejamento de como iniciarmos a nova universidade. Criamos, escrevemos, construímos, aprovamos um projeto, enviamos para o MEC, do MEC vai ao Ministério da Economia, e antes de nós construirmos esse projeto, nós tínhamos conversado com a maioria das universidades recém-criadas no Brasil, 2013, 2015,
E aí conversamos e perguntamos qual seria esse processo, se tiver alguma dificuldade de pessoas, de capital, de investimento. E todos eles disseram, irmão, pode construir o projeto tranquilo, que até agora nós não tivemos problema nenhum. Sempre tem liberação de capital para investimento, de custeio. Sempre nós estamos trabalhando tranquilo com os governos federais. E aí veio esses 2 desafios que eu estou mostrando para vocês. Primeiro, a transformação da universidade. Segundo, a pandemia. E terceiro, nós pegamos exatamente uma situação muito difícil. Os cortes que vocês têm acompanhado na educação, né? 2018, 2019, nós fomos para a rua, mostramos que era impossível continuar as ações das universidades federais, dos institutos, se tivesse cortes e diminuição de capital. Aconteceu. 2019, nós tivemos uma retração também, tivemos capital retido, que depois superado, e 2020, 2021, este ano, nós temos um corte em torno de 22% dos recursos discricionários da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, fora 13,5% de bloqueio e o que ficou contingenciado. O contingenciado já foi liberado, só que o corte permanece, nós estamos pedindo a recomposição do orçamento, pelo menos equiparada a 2020, sem esquecermos aquela lei do teto do ensino no Brasil, que é uma desgraça para o ensino brasileiro, com a diminuição de recursos. Então, teve os cortes e teve esse bloqueio de recursos. Então, tudo isso faz com que a gente repense o nosso planejamento e aumente cada vez mais o nosso desafio como educadores. Mas nem por isso nós estamos parados, nós estamos braços cruzados. O ano passado, Matheus, quando nós passamos para Felipe e Lucas, quando nós passamos para o remoto, nós sabíamos que tínhamos uma série de centros nossos que não tinham as condições de assistir aula remotamente, por falta de uma banda larga, por falta de um equipamento. Então, nós lançamos o edital de auxílio digital, nós lançamos a oferta de chip que foram fornecidos pelo Ministério da Educação, e aí tentamos atender essa pequena demanda. E esse ano não é diferente. Esse ano, com todos esses apertos, nós estamos lançando novamente um edital para auxílio digital, estamos voltando com os auxílios e bolsa dos estudantes, que o ano passado nós não tivemos condição de ofertar, tivemos apenas como manter. E estamos planejando, sim, o retorno no próximo ano, se Deus quiser, se assim for conseguido esse controle da pandemia com a vacina, e no próximo ano a gente volta com todo o nosso planejamento de buscar recursos junto aos ministérios para que possamos continuar o nosso planejamento de desenvolvimento da nossa nova universidade, que é a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, a UFAP. Uma das coisas que... Bom, eu vi, de fato, eu acho que o Lucas também acompanhou muito, apesar de não ter sido aluno lá, mas convive com muitas pessoas ali. A gente mora naquela rua, denunciando aqui, onde for buscar, os cobradores for buscar a Lucas, a gente mora naquela rua ali por trás do hospital veterinário. Ali, sim, ponto João da Mata, bem pertinho. João da Mata, bem pertinho. Isso, a gente mora ali, e a gente viu, de fato, desde quando era uma vaquejada ali, se transformou na faculdade, enfim, e foi evoluindo muito, né? Foi bem, apesar de ser uma faculdade jovem, foi evoluindo bem rápido, né? Eu gostaria de saber, vamos falar de coisa boa também, apesar dos desafios, qual foi a maior conquista que o senhor acredita que o senhor viu ali, tanto na sua gestão, enfim, como de convivência mesmo dentro da Federal Rural? Qual foi a maior conquista que o senhor acredita que vivenciou e alcançou dentro daquele instituto tão poderoso para a nossa região? Veja, a maior conquista foi alguém ter acreditado que o ensino superior no interior do Brasil, no interior de Pernambuco, poderia dar certo. Essa foi a maior conquista. E a segunda maior conquista foi ver pessoas que muitas vezes não tinham condições de sair da nossa região, que tinham um sonho, que tinham uma aptidão para uma determinada profissão, formarem, conseguir colaborar com a gente, e hoje são grandes empreendedores, são grandes profissionais que vêm mudando a nossa sociedade. Eu estou falando isso, Matheus, Lucas e Felipe, porque eu tenho vários ex-alunos que hoje têm assumido as secretarias de educação, as secretarias de agricultura, têm assumido as cooperativas, as associações de produtores, que antes eram assumidas, isso por pessoas tradicionais das regiões que não tinham, muitas vezes, tanto conhecimento. E hoje eu tenho uma série de ex-alunos que têm assumido essas funções e que têm transformado a nossa região. Sem deixar de falar também naqueles que têm tendência de ser empreendedores. Nós temos ex-alunos nossos hoje que são grandes empresários, de médios a grandes empresários, e com uma cultura totalmente diferente.
Eu posso dar alguns exemplos das ciências agrárias, que é onde nós mais atuamos, mas tem todas as áreas. Eu tenho 5, 6 ex-alunos, que cada um tem uma empresa ou 2 empresas hoje constituídas formalmente em CNPJ, e eles trabalham em conjunto. Então, quando eles se juntam, as 5, 6 empresas tornam-se uma grande empresa. E tem atendido o nosso público, o nosso setor de produção, bem diferente, e tem aumentado, tem dado bons resultados. E essas parcerias entre universidade, SEBRAE, SENAR, prefeituras e tantas outras instituições, isso é um grande ganho para uma região que quer crescer, que quer ser transformada. E como nós sabíamos que quando nós viemos para Garanhuns, trouxemos a Universidade Federal para Garanhuns, e as outras instituições para Garanhuns, nós sabíamos que o desenvolvimento do mundo só acontece com a educação, com ensino, com tecnologia, com transferência de tecnologias. Então, nós não tínhamos dúvida de que isso seria o grande ganho para a região de Garanhuns, de Pernambuco e do Nordeste. Perfeitamente. Vou fazer uma pergunta ao senhor agora, que é uma pergunta quase filosófica aqui. Eu estava dando uma olhada aqui na rede social do senhor, né, e eu vi aqui umas fotos do senhor, uns vídeos com o seu neto. Rapaz, vovô Coruja, viu? Vovô Coruja. Queria que o senhor contasse também um pouquinho dessa experiência humana aí, traçando um paralelo, né, de ver o seu legado ali nos seus braços, um neto, e como é que o senhor vê a faculdade também, os frutos. O senhor acabou de dar alguns exemplos, mas como o senhor vê que no final são ali filhos da educação, filhos daquela instituição, como é que o senhor se sente a ver uma pessoa que saiu da faculdade, teve a orientação do senhor ali, muitas vezes foi seu aluno, e o cara chega e tem sucesso, consegue ascender na sociedade, e nos conta um pouquinho também como é ser esse vovô babão aí, viu? Veja, são 2 perguntas que realiza qualquer ser humano, né? Primeiro, de ver um ex-aluno seu, que foi seu orientado, adentrar no mercado de trabalho, alcançar sucesso e ser um verdadeiro ser humano. De realmente cumprir aquele papel de devolver para a sociedade aquilo que a sociedade pagou para que ele estudasse, né? Porque é a sociedade quem paga. Então, isso é um dos maiores legados que eu tenho conseguido, que eu tenho visto. A maioria dos meus orientados, ex-orientados, tem seguido carreira, e alguns deles adentrando dentro das universidades, dos institutos federais, conseguido ser grandes empreendedores. Isso é um legado que poucos vão saber. Aqueles que são professores, que vieram lá, professores de primário, de infância, aqueles que são professores vão entender do que eu estou falando. O meu sucesso é alcançado com o sucesso desses nossos ex-alunos e hoje profissionais. E do outro lado, o lado vovô babão, veja, eu sou de São Bento do Una, como eu já disse, sou do sítio Fazenda Nova. É uma região aqui de São Bento do Una bastante seca, uma região um pouco desenvolvida. Quando eu nasci lá em Fazenda Nova, que eu me criei totalmente até os 18 anos em Fazenda Nova, lá nós não tínhamos água, nós não tínhamos luz, tínhamos estradas péssimas, tínhamos condições de sobrevivência muito ruins. Agricultura e sobrevivência mesmo, onde nosso gás era a lenha buscada na caatinga. Onde para nós comermos nós tínhamos que plantar milho, feijão, tudo que a gente consumia tínhamos que plantar, processar e consumir. Então um dia, minha mãe e eu trabalhando no roçado, lembro como hoje, há uns 40 anos atrás, a gente plantando uma roça, era mais ou menos no mês de abril, maio, e eu olhei para a mamãe e disse, mamãe, se minha vida daqui para frente for desse jeito, eu não vou casar não. Ela disse, pois meu filho, estude. Se você não estudar, você daqui não sairá. E eu entendi aquilo. Não tinha condições, naquela época não tinha universidade, tinha o PE aí em Garanhuns, o curso de professores, mas que ficava distante para mim sair de São Bento. Então, eu terminei técnico agrícola aqui em São Bento do Una, numa escola municipal. Trabalhei 7 anos como técnico agrícola e tive a oportunidade de trabalhar na empresa, no Instituto Agronômico Pernambuco, o IPA. E o IPA me deu a oportunidade de fazer vestibular, de formar, e ser hoje doutor, professor e reitor da universidade. Então, agradeço muito ao IPA e várias outras pessoas aqui de São Bento que me ajudaram, me tornaram. A minha esposa, que na época eu conheci como técnico agrícola também, ela trabalhou comigo junto no governo do estado, num programa de inseminação artificial, há 31 anos atrás. Nós começamos a história da reprodução para chegar até o produtor, eu, ela e mais um grupo de colegas. Então, eu conheci a Elisabel, que vinha do Recife,
que me levou para estudar, que me incentivou e que disse, olha, nós temos que estudar. E nós dois nos formamos em zootecnia e hoje somos todos dois doutores. Agora, vem os filhos, né? E os filhos, vocês sabem, a gente não tem muito controle, a gente direciona, mas ter controle não tem. Só que hoje um dos filhos meu mais velho é formado em Direito, o segundo está quase formado em Engenharia de Produção, trabalha como empresário na área de ramo imobiliário lá em Recife, e a minha terceira ponta de rama, ela faz medicina hoje na Universidade Católica. Então, eu acredito que aquilo que nós tentamos fazer com os nossos alunos, nós estamos conseguindo também com nossos filhos, que é direcionar para a educação, para o estudo, para serem verdadeiros profissionais que amam aquilo que fazem e que desenvolvam para a sociedade aquilo que estão aprendendo. E aí vieram 2 netos. Hoje eu tenho Joaquim e Pedro, que são nossos xodóis, meu, de Bel, dos bisavós, né? Que Elizabeth ainda tem pai e mãe, eu ainda tenho mãe. Então, são nossos xodóis e quando a gente estamos com eles, nós esquecemos tudo que é pandemia, tudo que é ruim, tudo que o mundo tem de ruim. A gente só pensa nas coisas boas. E é a partir dessas imagens que nós continuamos esse trabalho que nós estamos fazendo, que nós estamos desenvolvendo, só pensando em coisas boas, porque a gente só pensa neles. Joaquim e Pedro, 2 cabras que vão dar trabalho, viu? Estava vendo o vídeo aqui, ele acho que com um pouco mais de um mês, o senhor, acho que é o Joaquim, você estava balançando ele e conversando. Isso. Joaquim hoje é um homem, já conversa comigo, já vai atrás de boi, no deturmado. E olha aí, São Bento marcando presença aqui, né? Professor Écio Costa, que é colunista da gente, economista, natural professor lá da Bento, Federal de Recife, da Federal da UFPE, também de São Bento. Ele doutor Écio é filho de Joaquim Costa, foi um dos maiores empresários de São Bento, o pai dele. Exato. Um dos caras mais inteligentes que eu conheci em São Bento do Una. Tinha pouca cultura de estudo, mas em termos de inteligência é um dos mais inteligentes do mundo. E doutor Écio, segue aí sua linha. Sim, professor, não sei se... Só roubar um pouquinho, que eu gosto muito da área do professor Écio e também do professor Iron. E quando elas se unem, fica melhor ainda. Eu vi uns dados, o Felipe pode complementar essa pergunta, que a gente vai falar, inclusive, com um agrônomo nos próximos dias. Eu vi um dado que nos últimos 10 anos, se não me engano, o PIB de São Bento cresceu 212%, muito devido à avicultura, enfim, ao setor que envolve ali as agrárias, também o cuidado dos animais, enfim, a negociação nesse sentido. Como é que o senhor vê o desenvolvimento econômico da nossa região ligado a esses setores, tanto agro como avicultura? Enfim, é uma coisa que me toca. Eu sou muito chato quanto a isso, porque eu acho que falta em Garanhuns. Eu vejo mão de obra muito qualificada nesse setor. A gente produz capital humano muito qualificado na Federal. Os nossos agrônomos da Federal, os nossos zootecnistas, os nossos médicos veterinários são muito bem formados. Vem gente, por exemplo, de Petrolina se formar aqui na Federal. E às vezes eu acho que não se utiliza tanto na nossa região, principalmente em Garanhuns, que é tão rica em água. Como é que se vê essa questão do desenvolvimento do capital pouco utilizado na nossa região e bem utilizado aí em São Bento? Matheus, acho que a gente teve uma transmissão de pensamento, porque era justamente essa a questão que eu ia fazer. E se eu posso complementar essa questão, eu só ia justamente reforçar esse ponto, porque eu vejo que a gente tem uma disparidade nas regiões aqui do Agreste Meridional. Né? Algumas regiões, eu adoro passear por aquela região ali de São Bento, porque eu vejo que é tudo produzindo. Para onde você olha, é produção. E isso me deixa assim muito, muito orgulhoso da nossa região. Só que eu sinto que em Garanhuns, por exemplo, se a gente for analisar o PIB, eu acho que da última vez que a gente analisou era 1,5% do PIB de Garanhuns somente referente a agro. Aí eu queria saber o que se houver que se dá essa diferenciação. Por que a gente tem essa disparidade na nossa região? Veja, existe regiões e regiões. Garanhuns é a cidade das águas, que sustenta todo o nosso agreste, se nós pensarmos, na seca de 2012, 2013, se estendeu até 2018, Garanhuns sustentou todo o agreste de água. Então, Garanhuns tem bastante água, só que tem peculiaridade bastante diferente. São Bento do Una é uma região, é uma cidade, que em torno de 50% da sua população é rural. Ou seja, nós vivemos da agropecuária. São Bento do Una é uma cidade que fica no meio do nada. Se você observar aí, para vir para São Bento, você veio para Lagedo ou veio para Belo Jardim. Depois você chegou em São Bento. Então nós temos praticamente uma ilha. Uma ilha que precisa sobreviver. E para sobreviver nós temos que ser inteligentes.
Os menos inteligentes de São Bento sou eu e outros que saem de São Bento que tivemos que estudar, porque não tínhamos inteligência. Mais modéstia sua. Eu juro, veja, eu para ser alguém na vida eu tive que estudar muito. Mas eu tenho aqui amigos em São Bento que eles sobrevivem, vivem e produzem sem nunca ter praticamente saído de São Bento, estudar fora de São Bento, estudar o básico. Então os caras são muito inteligentes. E eu digo isso por 2 motivos. Veja, eu já falei do senhor Joaquim Costa, que tinha pouco conhecimento científico de agricultura, mas um homem muito inteligente. Sim. A avicultura em São Bento do Una se desenvolveu, que hoje nós somos a 4ª maior cidade produtora de ovos do Brasil, de ovos brancos do Brasil. Nós somos o maior produtor de ovos e frango do Norte e Nordeste. Nós somos grandes, nós somos bairristas, assim como os pernambucanos. Nós já fomos a bacia leiteira do estado de Pernambuco, dizem que não somos mais, mas ficamos muito felizes, porque como você perguntou, Felipe, e você, Matheus e Lucas, a bacia leiteira se expandiu para outras regiões do agreste de Pernambuco e outras cidades produzem mais do que São Bento do Una. Isso é muito bom, porque nós estamos exportando conhecimento. Agora, na avicultura, como foi que começou essa avicultura aqui em São Bento e por que ela se expandiu? 3 cidadãos, na época, década de 40, por aí, se uniram, olharam para o céu e disseram, olha, nós temos um clima muito bom. Conhecedores empíricos, dos Valenças, Laurindo da cooperativa, Gildo Valença e Tébio Valença, olharam para o céu e disseram, olha, nós temos um clima muito bom. Nós levamos queijo da região do Agreste para Recife. Naquela época eles levavam queijo. Eles levavam vacas para regiões ali das granjas de Recife para ficar mais perto de fornecer leite para a capital. Então eles olharam assim, para a gente levar queijo, por que a gente não traz rações dos moinhos, do moinho de trigo, dos outros moinhos de Recife, da região, para criarmos avicultura em São Bento. E aí fizeram uma importação de aves de São Paulo, das regiões desenvolvidas do Sudeste e do Sul, começaram a criar galinhas, e daí surgiu esse grande parque de avicultura de todo o agreste do estado de Pernambuco, e por que não do estado de Pernambuco. 3 malucos que olharam para o céu e disseram que aqui dava para criar galinha. Como é que se cria galinha numa cidade que não tem água? São Bento do Una não tem água. Nós não temos água de jeito nenhum, nós temos pequenos açudes, barragens pequenas. Nós dependemos totalmente da água de fora. Nós não plantamos milho, não plantamos soja. Então, como é que se cria galinha que bebe água, muita água, precisa de muita água? Como é que se cria galinha se não planta soja, não planta milho, que é a base da alimentação? Mas eles olharam para o céu e disseram, olha, nós temos um mercado, nós temos como fazer isso. Esse é o grande diferencial de São Bento do Una, que nós dependemos totalmente disso e tornamos grandes profissionais, seja das ciências agrárias ou seja empíricos. E aí, quando as ciências agrárias trabalham junto, nós temos o que nós temos hoje aqui no grande produtor José de Almeida, as Granjas Almeida, que é um dos maiores produtores do Brasil, que o mundo inteiro, o Brasil inteiro, olha para ele e vem aqui conversar com o homem. Agora, qual a diferença da gente para Garanhuns? Garanhuns é uma cidade urbana. Se vocês olharem, Garanhuns, ela deu independência a todos os seus povoados. Veja, Garanhuns tem São João, que era de Garanhuns, Caetés, que era de Garanhuns, Terezinha, Brejão. Vamos lá. Tem outras cidades que eram tudo de Garanhuns e todas ficaram independentes. Então, Garanhuns ficou uma cidade urbana. 130 mil habitantes, tem 110, 115 na cidade, não é isso? Então, Garanhuns é uma cidade para ser o centro do comércio agropecuário, o centro das decisões do agreste de Pernambuco. É isso que nós éramos, é isso que está faltando para Garanhuns. Nós nos tornamos o grande centro, porque quando nós vamos fazer qualquer evento, a gente vai para onde? Garanhuns. Quando a gente quer hospedar um grande evento, a gente vai para onde? Garanhuns. Quando a gente quer tomar decisões, onde estão os órgãos governamentais do agreste? Em Garanhuns. Então, Garanhuns tem que ser o grande centro mesmo. O grande centro das decisões, de processamento talvez, e conjunto com essas outras cidades, nós desenvolvemos a região como um todo. Então, para isso, nós temos toda essa responsabilidade. De aprendermos com as cidades vizinhas o que é que nós desenvolvemos e o que é que Garanhuns pode desenvolver para que todo mundo cresça junto e Garanhuns cresça junto. A gente fala muito disso aqui, doutor Airo, que os gestores, em geral, quando assumem uma prefeitura, aí eu não estou falando de ninguém particularmente, mas isso é o que a história nos mostra, o passado nos mostra, que os gestores eles olham para Garanhuns como uma mera cidade, como o senhor colocou, um mero centro urbano e ponto final, o que não pode acontecer, porque a gente tem uma estrutura regional que nos permite uma espécie de gestão múltipla, né? Você pode elevar o nível da prestação de serviço, pode elevar a indústria e a economia como um todo, se você começa a olhar para Garanhuns como, de fato, um polo ali para centralizar todo esse fluxo que acontece nos outros municípios. E, de fato, é muito acertada essa colocação do senhor. Exatamente. Se encaminhando agora para o final, gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais
agradecendo novamente a oportunidade que o senhor nos deu aqui de entrevistar e deixamos sempre aberto o microfone do Quarto Poder e da Rádio Marano para a Federal. Eu sou, como o senhor disse, a gente é bairrista e eu sou aluno de lá, eu faço questão de que sempre apareçam por aqui, porque é uma bandeira nossa a educação, de fato. Os projetos da Federal são os projetos do Quarto Poder, assim, muito, muito junto, essa união, essa parceria. A gente gostaria muito que todo mundo que precisasse tivesse aqui um microfone amigo, e que o senhor também deixasse uma dica de livro e de filme. Veja, eu que agradeço a vocês, do programa Quarto Poder. Eu já sou cliente da Marano desde quando eu cheguei em Garanhuns. Eu sou parceiro de Glaucio Costa, parceiro de todos os outros, aqueles que fazem a Rádio Marano, dos proprietários da Rádio Marano. A gente trabalha já há algum tempo e eu agradeço esse espaço que a Rádio Marano, que vocês dão à nossa universidade. Por quê? Sem vocês, a gente não teria como chegar àqueles que mais precisam levar o nosso conhecimento. Porque muitas vezes nós produzimos conhecimento científico que não chega ao nosso público. E vocês, a rádio, os programas de rádio, é o grande disseminador desse conhecimento. Eu queria que vocês, que toda a sociedade, olhasse para a nossa universidade como um lugar onde nós podemos desenvolver grandes conhecimentos em prol de uma sociedade. É só vocês olharem que dentro dos nossos cursos, dentro da nossa grade, nós temos grandes profissionais. Eu sou zootecnista com doutor, especialidade em vaca de leite, em palma forrageira e uma série de outras funções. Mas como eu tenho 185 professores, que no futuro nós vamos ter 700 professores dentro da UFAP, que o nosso projeto de UFAP foi aprovado com 609 professores. Então, 180 com mais 600, 785 professores nós vamos ter em Garanhuns. Cada um especialista numa determinada área. Então, vocês que são das empresas, da administração pública, das cidades, das prefeituras, olhe para a gente como um grande celeiro de conhecimento que pode ser usado, esse conhecimento, para a transformação de toda uma sociedade. Isso é o que nós temos para oferecer para vocês. Nós estamos transformando a sociedade através dos nossos egressos, aqueles que estão saindo profissionais, mas nós podemos transformar ainda mais participando com os nossos conhecimentos de 180 hoje, mais 700 daqui a um dia, de profissionais, a maioria ou quase todos doutores, que podem trazer grandes conhecimentos para a região. Essa é a minha visão de universidade, essa é a minha visão de desenvolvimento de região. Um grande livro que eu gostaria que todos lessem e entendessem é Sapiens, um livro que traz uma grande história da humanidade, foi escrito por um israelense. Ele fez uma grande pesquisa desde o início do ser humano, as transformações que nós vivemos e o que vem acontecendo nos últimos tempos. E, se eu pudesse dizer outro, tem um recém-livro de um físico teórico, aquele senhor que teve Ela, que morreu há pouco tempo, morreu em 2018. Todo mundo deve saber quem é esse cientista que eu estou falando. Ele praticamente não falava mais. Stephen Hawking. Stephen Hawking, né? Ele deixou um livro para ser terminado e foi lançado em 2019. E ele traz grandes conhecimentos para a humanidade. O passado, o presente e o futuro. Se nós não entendermos o nosso futuro, nós dificilmente nós vamos crescer como sociedade. E esse Steve, ele deixou esse livro que nos remota, que nos levam a pensar fora desse pequeno mundo que nós vivemos. E filme, eu gosto, como sou bairrista, eu gosto e assisto quase toda semana, e não me canso de assistir o filme de Ariano Suassuna, que retrata o nosso povo, que retrata a nossa sociedade, o nosso jeito de ver o mundo e o nosso jeito de viver, né? O Alto da Compadecida. Com certeza. A nossa fé no outro lado da vida e o nosso jeito de viver a vida do jeito que a vida nos oferece, mas sempre buscando melhorar, sempre buscando transformar esse nosso mundo. Professor, a gente agradece mais uma vez, agradece suas indicações. Com certeza, os nossos ouvintes e nós aqui da bancada vamos aproveitar todas elas, viu? A gente agradece demais a presença e lembrando que os microfones do Quarto Poder estão sempre abertos aqui para
a sua universidade, para o senhor, para o que o senhor queira colocar aqui como projeto. A gente está aberto para fazer todas as divulgações. Eu que agradeço a todos vocês e com certeza vou virar cliente do programa. Obrigado. Viu? Um abraço. Vamos aos intervalos e voltamos em instantes. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Marano 102,3. Em Caruaru, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano 102,3. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Quarto Poder. Lucas Cavalcante. Isso aí, meus amigos, 12h54. Acabamos de ter uma entrevista aqui com o reitor da UFAP, Airo Melo. Lembrando as indicações dele de livro, Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo, o filme O Alto da Compadecida, né? E ele indicou um outro livro que... Sapiens, e o Yuval Harari. Yuval Harari, perfeitamente. As indicações de Airo Melo. Matheus, pode nos confirmar aí o que a gente falou no início do programa? Infelizmente, meus amigos, é com pesar que a gente noticia, né, o falecimento do prefeito de Lajedo, Adelmo Duarte. Ele sofreu um infarto fulminante e veio a óbito nesta manhã, agora dessa quarta-feira, dia 16 de junho, aos 70 anos de idade, tá? Ele que já foi prefeito em outras oportunidades, enfim, tem uma longa história política. Da última vez foi eleito com um pouco mais de 49% dos votos contra Antônio João Dourado, e ele teve uma morte súbita, tá? Foi rápida, pelo que sabemos, ainda foi levado ao hospital, mas não se pôde fazer muito, né? Quando o ataque fulminante ele chega, infelizmente não há muito tempo. Lembrando, pessoal, que ainda não há confirmação oficial, ou seja, por exemplo, a prefeitura ainda não emitiu nenhuma nota confirmando nesse sentido, mas já é de conhecimento geral e é noticiado em todos os blogs da região, portanto, se confirma de forma extraoficial. Aí exato, já está em todos os blogs e as mídias. Eu estou mandando um abraço aqui para nosso ex-companheiro de rádio também, atualmente pela web, Marcelo Jorge, porque foi uma das notícias por onde a gente se baseou, que ali sim sempre tem credibilidade. E quem deve assumir o cargo, não é o momento para se falar muito agora, mas momentaneamente, né, o vice, Erivaldo Chagas, do Partido Democratas. Uma última notícia, tá? Finalzinha agora, Arnaldo. A gente vai falar um pouco do PSDB, tá? O PSDB já colocou as regras que vão mediar as primárias, tá? As prévias, como o Partido Democrata dos Estados Unidos e o Partido Republicano fazem lá. O PSDB tem uma tradição muito longa de desempenhar prévias para lançar o seu candidato. E quem traz a notícia para nós é o Yuri Hudson. A Executiva Nacional do PSDB definiu nesta terça-feira as regras para as prévias do partido. Essas prévias serão responsáveis por escolher quem será o tucano que disputará a presidência da República pela sigla. A proposta aprovada na executiva representa uma derrota para o governador de São Paulo, João Dória. Ele queria que todos os filiados do partido tivessem o mesmo peso na votação. No entanto, a executiva definiu que votos de filiados terão um peso menor do que os votos dados por um filiado com mandato político. O tucano João Dória é um dos interessados a ser candidato pelo partido à presidência da República em 2022.
Além de João Dória, outros 2 tucanos de peso também pretendem disputar as prévias para se sagrarem como candidatos pelo partido. São eles o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e também o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. A convenção do partido deve acontecer em novembro deste ano. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Quarto Poder. É isso aí, meus amigos. Já estamos chegando ao fim do programa, mas, Felipe, com essa notícia das prévias e umas regras que dificultam o caminho para a Dória, talvez aí surja oportunidades para outros quadros, né? Tanto o Tasso como o Eduardo Leite levam extrema vantagem nessas regras, porque eles têm muito melhor relacionamento dentro do próprio PSDB do que o Dória vem demonstrando ter, né? Exatamente, Matheus. E eu vejo da seguinte forma, né? O Dória já estava previsto, meio que previsto, essa derrota dele, né? Ele já está derretendo dentro do partido e muito se fala, inclusive, da saída dele do PSDB. Eu acredito que com esse resultado aí, ele não vai ser candidato, pelo menos não pelo PSDB. Ele deve, se ele tem esse desejo nessa eleição, ele vai ter que procurar outro partido, né? Mas o que também causa assim receio para o Dória, né? Porque a popularidade dele vem caindo dia após dia, até para disputar o governo de São Paulo, ele vai encontrar sérias dificuldades, né? E em relação a essa forma aí de eleição do PSDB, me é muito estranha, né? Eu acredito que cada um deveria ter um voto que vale por um, né? Cada militante do PSDB deve ter o seu voto computado como um. Não vejo muita lógica nisso, não. Faz sentido. Agora, assim, vale ressaltar que, apesar de eles terem uma utilidade pública, os partidos são organizações privadas, tá? Então, o regulamento deles é só deles ali, é uma questão interna que eles vão decidir. Agora, obviamente, o fato de Dória perder numa eventual prévia do PSDB, o que eu ainda não acredito, tá? Pra ser honesto, eu vejo assim que Dória, apesar de todos os defeitos que eventualmente possamos apontar, ele é um cara que tem uma facilidade com a articulação política, né? Então, eu não acho que isso é percepção minha, claro, eu não acho que esteja fulminada ainda a eleição dele para a presidência da República. Agora, é claro, o fato dele perder nas prévias do PSDB não significa que ele não vai ser candidato, né? Pela questão aí temporal. Isso é verdade. Pela questão temporal aí, daria tempo tranquilamente dele sair do partido, se organizar em outro local e sair candidato. Então a gente pode ter Dória em outro partido. Olha, eu tento a discordar de pontos específicos do que o Lucas falou e concordar com outros. O Dória, ele é uma máquina política, tá? É notável isso e não tem como negar. Porém, todavia, o Dória ele é muito ruim de ser combatido, e quando ele não aceita o combate em que ele é derrotado, ele meio que espernia, faz algumas coisas que o longo prazo para um político sábio não faria, tá? Por exemplo, o ataque do Dória ao Partido Democratas implodiu uma ponte de um partido que poderia dar de primeira mão, caso o PSDB não lhe desse a candidatura a presidente da República, ele implodiu. Por quê? O presidente do Democratas disse que não há jogo com Dória. Inclusive, não apoiaria Dória se ele fosse o candidato à presidência da República. São palavras do ACM Neto, tá? Inclusive, em entrevista à Folha. Ele falou, em vídeo, não apoiaria Dória. Teria muita dificuldade de apoiar o Dória, coisa que no passado recente era muito difícil de não ser isso. Contrapunha-se que, antes da pandemia, o vice do Dória seria o ACM Neto. Tá? Seria o pé do Nordeste, em que o Dória teria o espaço para entrar no Nordeste, coisa que ele não teria facilidade sem alguém do local, né? Com poder político local. O que aconteceu com o Dória, trazendo o Rodrigo, vice-governador, para o PSDB, foi uma guerra política em que ele abriu fogo diretamente contra o Alckmin, que pretende ser candidato a governador do estado de São Paulo. O Dória abriu fogo, tirando um quadro importante
do Partido Democratas, fechando sua porta com um partido histórico aliado do PSDB, da Social Democracia Brasileira. E dentro do partido, Dória já tinha muitos problemas, tá? Não é de agora. 2018, o Dória foi eleito com o famoso Bolsodória. Ele tenta esconder isso de todas as maneiras possíveis, mas os adversários políticos dele dentro do partido fazem questão de relembrar que, apesar dele ter revertido a situação, ter sido o pai da vacina, tá? Não existe outro pai da vacina, tá? Vamos deixar isso bem claro. Tem muitos políticos aí que se vendem como a solução do país, o nunca antes nesse país, que gosta de dizer isso, né? Ele não trouxe vacina nenhuma para o Brasil. Quem trouxe a vacina para o Brasil, quem governou o Brasil nesta pandemia de maneira exemplar, foi João Dória Júnior. Nenhum outro, tá? Nem esses que foram ex-candidatos a presidente, enfim, governadores. Todos hoje tiveram a mesma oportunidade do Dória de lutar por uma vacina. O Dória arriscou muito antes e trouxe a vacina. Até durante certo tempo, parecia que o Dória era o presidente da República, tá? A gente viu prefeitos daqui da região, por exemplo, Raquel Lira, que é do Partido Social Democrata também, brasileiro, foi lá em busca da vacina. Outros prefeitos estavam fazendo convênios diretamente com o estado de São Paulo, apresentando oportunidades de contratar os serviços da Butanvac, né, da Butantan, para adquirir as vacinas, o que deu muito prestígio ao Dória, porém, infelizmente, o Dória ele tem uma ambição desmedida, por vezes, a minar pontes, né? E dentro do Partido da Social Democracia Brasileira, com essas regras impostas, ele disse que vai, independente das regras. Eu vi isso dele, ele falou, eu apurei hoje de manhã, inclusive nas redes sociais ele colocou que vai disputar as prévias com qualquer regra, mas posso antecipar que a derrota do Dória nas prévias, tá? Com essas regras em que pontua-se os mandatários... Eu ainda acredito, Matheus, isso aí a gente vai ficar... Na discordância. Não porque o Dória minou todas as lideranças políticas do PSDB para o seu projeto político. Ele minou. Ele não fez ele incorre no mesmo erro, inclusive, que o Rodrigo Maia, tá? Um projeto pessoal de político, poder para ele, que não compartilha-se o poder dentro do próprio partido. Um partido, gente, quando chega ao poder, é necessária a divisão dos poderes, tá? Mas isso a gente vai se estender, talvez amanhã, nesse embate. Felipe, vamos abrir o bolão do quarto poder aí, o bolão das prévias do PSDB. Não, nas prévias, eu acho que tanto o Tasso como o Leite... Não, tem que dizer o nome, não é tanto o Tasso como o Leite, não. Pode sabonetar, não, tem que dizer o nome. O governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, vence disparado nas prévias, não tem nem como... Leite está governando o Rio Grande do Sul e o sul do país. Ontem, na Condesul, mais de 50 anos, e do IBDR, o Banco de Desenvolvimento Regional do Sul, se eu não me engano, fez mais de 50 anos, o presidente do sul do país era o Leite. Nem Ratinho Júnior, nem o Moisés, que é governador de Santa Catarina, falava não, atropelou. Felipe, vocês sabem que eu gosto de discordar. Vocês sabem que eu gosto de discordar, né? Mas dessa vez eu vou voltar com o relator, vou com o Matheus, viu? Olha, então Eduardo Leite. Eu vou ficar no bolão aqui com o Dória, viu? Você vai ficar na surra que o Júnior vai lhe dar se você não entregar o programa. 1h08, vamos embora, meus amigos. Até amanhã, se assim o bom Deus permitir. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Mais ouvida, Rádio Marano, a número 1. Em Gravatá, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Baixe agora o aplicativo da Marano FM. É só clicar, instalar e ter a Marano FM sempre com você. Marano FM, mais música. Núcleo de Ortopedia Hospital Perpétuo Socorro. A maior estrutura em traumato-ortopedia da região. Atendimento clínico com especialistas, diagnósticos completos, marcação e realização de cirurgias. Equipe com 8